um livro selado com 7 selos. Quando João olhou para o livro, João entendeu o que era. Não precisou ler. No céu há um milagre, isso é o que eu creio sinceramente. Como no céu todos os que habitam são espírito, e Deus é o Espírito Supremo, a mente de todos os espíritos é interligada. Acredito que não é necessário nem se falar, um olhar diz o que está se pensando. Como João em espírito saiu do próprio Deus, porque é isso que o escritor do livro de Cantares diz, que o espírito volta a Deus, porque tudo que tem vida saiu a princípio dele, tudo tem vida eterna. Animais têm vida, mas não é vida eterna, são alma vivente. Mas o homem é um espírito, fôlego de Deus. Deus soprou o seu espírito nas narinas de Adão, e nós recebemos por inferência o mesmo espírito. Então agora que João está dentro desse ambiente, ele não precisa ler o livro, ele sabe o que está escrito no livro. E ele sabe o que está escrito no livro, ao invés de ele vibrar de alegria, ele se apavora, porque entra um homem dentro daquela sala vestindo uma roupa branca, e o homem dá um grito. Ele diz assim: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado digno de olhar para o livro, de ler o livro, e nem de desatar os seus 7 selos. Quando João ouviu essa sentença, a minha Bíblia diz que aconteceu algo no céu que nunca mais vai acontecer, e nunca antes havia acontecido. Pergunte o quê? João chora. Nunca antes no céu houve lágrimas, nunca antes depois houve lágrimas também. Aquele choro mexeu tanto com os anjos que ali estão, mexeu tanto com o coração de Deus, que parece que o que vem na sequência é a resposta às orações. Eu acho que é uma maneira de Deus ensinar a gente que toda vez que um crente chora, o céu se movimenta. Entendeu aí? Toda vez que um crente chora, o céu se move. Quando João começou a chorar, levantou um outro homem de branco e disse: não chores, João. Muitos crentes pensam que esse livro é o livro das catástrofes que virão sobre a terra, o desembanhar das trombetas que vão descer sobre nós, sobre a ira de Deus. Todos pensam que nesse livro estão escritos sobre os cataclismas, os terremotos, sobre as pestes, a fome, a guerra, a morte. Está mais algum tipo de detalhe sobre o anticristo, e não é nada disso. Esse livro é o livro mais lindo já escrito no universo. Não disse na terra, disse no universo. A tinta usada para escrever esse livro é toda especial, não existe mais. Por isso todas as pessoas que iam ser salvas, e as que foram salvas, já tem o seu nome escrito lá dentro. Esse livro, algumas pessoas em teologia alta chamam ele de livro da redenção da humanidade. E por isso mesmo que nós não devemos emular Deus, porque a gente é simples e pobre, e a gente não entende nada desse negócio de redenção da humanidade, que é muito pomposo, é muito burguês. Agora nós somos simples, conhecemos o livro por um apelido. O apelido dele é Livro da Vida. Agora você se empolgou, né? Livro da Vida. Agora, a segunda pergunta: se era o livro da vida, por que João chorava? Quer perguntar? Só responde se todo mundo perguntar. Porque o livro da vida não é só um livro, ele é um testamento. Testamento é aquele livro que, diante de um advogado, uma pessoa que está viva, coloca dentro dele todos os seus bens, e lá dentro tem o nome dos herdeiros. E esse livro é fechado, selado e colocado em um cofre. Ele só será aberto e tirado do cofre o dia que a pessoa que atestou aquela herança morrer. Alguém entendeu? Vou dizer de novo. O que escreveu naquele livro era a vida eterna. Só que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da alma. Que pecar é essa? O salário do pecado é a... Por causa dessas 3 coisas,
Se aquele livro não fosse aberto, nós não teríamos ouvido línguas estranhas hoje durante o louvor. Se aquele livro não fosse aberto, a senhora estava lá no meio da rua agora, sendo pisoteada pelos demônios. Se aquele livro não fosse aberto, o senhor estaria nesse último carnaval morto, ou quem sabe caindo nas esquinas e os cachorros lambendo a sua boca. Sem aquele livro, o diabo seria o rei dessa terra. E João viu que se aquele livro não fosse aberto, não haveria salvação. E João começou a chorar. Mas como a lágrima do crente tem efeito, levantou outro homem gritando: João, não choras. Já encontramos alguém que pode abrir o livro. E João pergunta quem é ele. E o homem de branco aponta para um canto do céu e diz: olha ali, eis ali, o leão da tribo de Judá. Respire fundo. O que eu trago agora é uma revelação que acredito que os meus companheiros aqui vão lembrar, porque toda vez que eu ouço o pastor traz uma coisa nova da Bíblia, eu me importo. O livro do Apocalipse já havia, o capítulo 5 já havia sido escrito quase 800 anos antes, mas em um outro texto, por um outro profeta. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós temos o versículo 8, que é usado em muitas manhãs missionárias, e não é errado usar. Eu preguei centenas de vezes em manhãs missionárias usando o texto, mas quando eu descobri o que significava, eu chorei muito. Você deve se lembrar do que está escrito lá, né? E agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me. Eu descobri que esse texto de Isaías é muito mais profundo. Eu descobri que esse texto se deu lá em Apocalipse capítulo 5, lembra? Jesus disse a João que o Apocalipse é uma mistura das coisas que eram e das coisas que seriam. O texto que acontece em Apocalipse é o mesmo texto de Isaías 6, só que são duas pessoas diferentes escrevendo. Imagine você, tem dois jornalistas aqui me ouvindo. Quando eles vão escrever a matéria, os dois ouviram a mesma coisa, só cada um escreve uma coisa. Nós temos isso na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, o evangelista diz que Jesus curou um cego. Aí o outro diz que Jesus curou 2 cegos. Alguém está mentindo? Não. É que de onde um estava ele só viu um cego, mas de onde o outro estava ele viu 2 cegos. Entendeu? Depende de onde você está. Como Isaías estava bem antes de João, ele enxergou de outra forma. Ele enxergou Deus Pai assentado no trono, com as mãos sobre a cabeça, olhando para a terra que estava perdida. Porque Deus tentou conquistar o coração da raça humana, de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento inteiro, a antiga aliança toda. Deus Pai praticou durante 4.000 anos atos de misericórdia, tentando convencer o homem de que ele era Deus, mas Deus não conseguiu. Deus queria provocar no homem temor, mas o homem não temeu a Deus, o homem teve medo de Deus. Temor e medo parecem, mas são diferentes. Um filho tem 45 anos e é atleta, ele é parrudo e forte. O pai desse filho tem 75, 80 anos. O pai dá um tapa na cara desse filho, e esse filho põe as mãos para trás e liga na cabeça. Ele faz isso porque tem medo do pai? Não, ele tem temor. Temor é respeito. Deus queria que o homem tivesse respeito, mas o homem teve medo. Como o homem teve medo, o homem não conseguiu conhecer Deus como ele é, porque Deus não é um monstro. Eu tenho pena de crentes que estão na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Porque se você está aqui porque tem medo de ir para o inferno, você corre o risco de ir para o inferno aqui dentro mesmo. Deus não quer que ninguém esteja aqui porque tem medo da doutrina da igreja, porque tem medo de ser excluído ou excomungado. Porque se você está aqui só por isso, você diz que você ama mais a igreja do que o Deus da igreja. Deus quer que você esteja aqui amando a Ele. Deus quer que você esteja aqui apaixonado por Ele. Obreiros que estão na casa do Senhor só porque o pastor ordenou, ou só porque se eu não for hoje, o pastor me põe de gancho amanhã. Por isso talvez que os cultos às vezes ficam pesados. As pessoas estão aqui, mas não querem estar aqui. Deixa eu te dar uma palavra: não venha quando você não quiser, só venha quando você se sentir a vontade de dar a Deus aquilo que é dele. Deus não quer que ninguém fique obrigado.
mas não é. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, se não me falha a memória, que Noé soltou uma pombinha 3 vezes. Não foram 3 pombinhas, foi uma pombinha, a mesma, 3 vezes. Na primeira vez a pombinha saiu, não encontrando lugar para pousar, ela voltou para a arca. Na segunda vez a pombinha saiu, muito obrigado, querido. Na segunda vez a pombinha saiu, ficou um tempo maior e ela voltou para a arca trazendo no bico um raminho de oliveira. Na terceira vez a pombinha saiu e não voltou mais. Isso não está escrito na Bíblia só como história, isso está escrito na Bíblia como uma palavra revelada. Isso é uma tipologia. Isso que esse texto do capítulo 8 do Gênesis fala sobre as 3 grandes viagens de Deus ao planeta Terra. A primeira vez veio Deus Pai, de Gênesis a Malaquias. Deus veio nas primeiras 5 dispensações humanas, na dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Deus nessas 5 dispensações tentou pousar no coração dos homens, mas não deu conta. Todo homem que Deus levantou na terra, o diabo derrubou. Deus levantou, por exemplo, Salomão para ser o príncipe da sabedoria, e há quem diga que a sabedoria levou o homem ao céu, mas o homem mais sábio do mundo morreu louco, porque se curvou diante dos ídolos das suas esposas. Deus levantou Sansão para ser o juiz e libertador, e o libertador morreu cativo debaixo dos pés do grande ídolo Dagon. Deus levantou Davi para ser um homem segundo o seu coração, e Davi cometeu o pecado de adultério e mandou matar o marido da mulher. Deus levantou o pai Abraão, pai da fé, e Abraão contou uma mentira que ele quase destruiu o Egito inteiro. Abimeleque quase foi extirpado da terra quando Abraão disse que Sara era sua irmã e não era sua esposa. E a minha Bíblia diz na boca de Jesus que quem mente é filho de quem? Não ouvi? Todos os homens que Deus levantou eram homens que o diabo vinha e derrubava. Deus tentou de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Escute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. Deus tentou o Velho Testamento inteiro e não conseguiu conquistar o homem. A pombinha não conseguiu encontrar um lugar para pousar e ela voltou para o céu. Quando a pombinha entrou na arca, ela sentou no trono, botou as mãos na cabeça, pastor Elivelto, olhou para a terra e deu um grito. E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta sai da boca de Deus, porque Deus está dizendo: se eu fui e o homem não me aceitou, não tem salvação mais para a raça humana. E quando tudo parecia perdido e alguém lá dentro do céu ainda grita: ninguém na terra, nem debaixo nem em cima dela, é a resposta a Isaías 6. A quem enviarei? Alguém grita em Apocalipse: ninguém, porque ninguém na terra, nem embaixo nem em cima foi encontrado digno. Quando tudo estava perdido, a direita de Deus Pai levanta uma mão. Essa mão toca no ombro dele e diz: Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Concluindo a história de Gênesis 8, na segunda vez, a pombinha sai da arca, passa uma temporada na terra e ela volta. Não com um raminho de oliveira no bico, mas ela volta com a própria oliveira, a oliveira verdadeira, onde nós, janguzeiros bravos, fomos nele enxertados. Quem diz glória a Deus por isso? Aí depois a pombinha solta pela última vez e ela não voltou mais. Aí não é mais Deus Filho, aí é o Espírito Santo, e não voltou porque ele está conosco aqui ainda nesse lugar. Quem pode dar glória a Deus porque a Bíblia é? Jesus se levantou à direita de Deus Pai. Eu peço agora para que você fique bem sensível, e os que trouxeram lenço, prepare eles. Se não, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, que nós vamos receber um batismo de quebrantamento agora. O que eu passo a falar é algo profundo. Quando Deus Pai diz: e agora quem enviarei? E Deus Filho se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso imaginar que houve algumas perguntas que precisavam ser respondidas. Porque imagina o pai olhando para o filho e dizendo: mas filho, eu e você somos um. Quando eu fui, você foi.
Quando eu estive, você esteve. Por que você quer ir agora se eu já fui um homem e me rejeitou? Eu imagino um filho com toda a humildade que tem um filho dizendo assim: papai, eu compreendo a sua ida, e o senhor fez o melhor que podia. Toda vez que alguém quer conquistar alguém, a gente tenta mostrar para a pessoa o melhor que nós temos. Você lembra quando você foi pedir emprego naquela fábrica e mandaram você escrever um currículo? Você colocou lá o último emprego que você trabalhou e te mandaram embora? Ninguém coloca. A gente só coloca coisa boa. Lembra quando o senhor foi conquistar a sua namorada? Colocou o melhor perfume, a melhor roupa, e vice-versa? Porque a primeira impressão é a que fica, sim ou não? Deus, quando veio conquistar um homem, ele veio com o melhor que ele tinha. Ele veio como Deus. Ele sentou nas asas dos querubins, e quando ele voava, um monte chacoalhava. Quando ele falava, relâmpagos e trovões saíam dele, fumaça saía das suas narinas. A minha Bíblia Sagrada diz que quando Deus falava com o homem, trincavam-se as rochas. Quando ele puniu o homem, Deus engoliu o homem com a terra, ou fazia chover fogo do céu. Toda vez que Deus dava uma lei para o homem, a lei era essa: olho por olho, dente por dente. Esse Deus poderoso, forte na batalha, esse Deus que provinha tudo, esse Deus que curava, ele mostrou ao homem um poder que o homem não compreendeu. E o homem ficou com medo. E teve um tempo que o homem, ao invés de querer compreender Deus, ele desejou ser Deus. E por isso Deus riscou o homem da sua história. Está escrito no livro do Gênesis, Deus olhando para a terra e dizendo assim: arrependo-me de haver feito o homem. Está escrito: o meu espírito não ficará mais com o homem. Houve um tempo de Malaquias até Mateus, que a Bíblia chama, ou nós chamamos em teologia de período interbíblico, que são 400 anos entre Malaquias e Mateus. São 400 anos, 4 séculos, que não se levanta na terra nenhum profeta. A Shekinah de Deus desaparece. Deus não se manifesta mais em forma teofânica, e o anjo do Senhor não é mais visto na terra. Por 400 anos Deus abandonou o homem à sua sorte, porque o homem não merecia salvação. O homem é um ser que tem um coração indomável. O homem é um ser ingrato. O homem é um lixo. Todos nós que estamos aqui, o mais santo entre nós aqui, tem pensamentos tão obscuros que, se Deus resolvesse contar para todos o que nós pensamos, ia ter gente que ia chamar você de santo e demônio. Não há um ser que não peque. A Bíblia Sagrada fala sobre 740 classes de pecados: pecado contra o pai, contra a família, pecado contra a natureza, contra o movimento eclesiástico, pecado contra os governos, pecado contra o céu, contra a terra, pecado contra os espíritos, pecado contra a alma, pecados e mais pecados. É impossível viver nesse mundo e não pecar. Deus ordenou a Abraão: seja santo, mas não tem como ser santo, pelo menos não tem como ser santo na esfera horizontal. Existe como ser santo na esfera vertical. Podemos ser santos ao adorar, podemos ser santos ao perdoar, podemos ser santos ao glorificar, podemos ser santos ao manifestar o Evangelho, mas viver nessa terra é impossível. Deus Pai soltou fogo pelas ventas, dizendo: o homem não merece. E aí entrou o amor de Deus Filho. E eu imagino Deus Filho dizendo assim: papai, quando o Senhor foi com o melhor que o Senhor tinha, e o homem não compreendeu. Mas nós precisamos entender o homem de outra forma. Explique melhor, meu filho. Pai, nós criamos 3 espécies no universo. Criamos os anjos, criamos os animais irracionais e criamos o homem. Existem essas 3 formas de vida que têm inteligência ou que têm alma. Temos aí as plantas, mas essas têm um outro estilo de vida, um estilo de vida vegetal. Mas os espíritos e almas que existem no mundo estão catalogados em 3 espécies: anjos, animais irracionais e seres humanos. Amém, igreja? Amém. A primeira raça que Deus criou foram os anjos. Foram quem? E o que são os anjos? No livro de Salmos está escrito que os anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Texto repetido no Novo Testamento. Anjos são espíritos. A palavra espírito vem do grego ruach. Ruach é sopro ou fôlego. Isso é espírito. Quando Deus criou os anjos, Ele estava
sentado no trono, Ele pensou neles aqui e criou eles assim. Deus pensou nos serafins e os criou assim. Anjos não podem morrer. Pergunte por quê? São espíritos, e o espírito é aquilo que sai de dentro do próprio dele, é uma partícula dele. Você está entendendo? Anjos não podem morrer. Só que existe uma lei física que pode ser aplicada aos anjos. Tudo que é criado de uma matéria, se tirar de perto da matéria, morre. Mas como os anjos criados a partir de Deus não podem morrer, porque assim como Deus é eterno, eles também são, quando se afastam de Deus, eles se metamorfoseiam, deixam de ser anjos e se transformam em demônios. Perdem o brilho da santidade, da glória, e se transformam em monstros. Quem entendeu? Eu entendi. Primeiro Deus criou os anjos. Depois dos anjos, Deus criou os animais racionais. Deus criou o quê? Para onde? Só que os animais racionais Deus criou a partir de uma palavra. Ele olhou para a terra e disse: terra, cria os animais. E a terra teve que se virar. A terra é a mãe do cachorro, da vaca, do gato, do elefante, do hipopótamo, da girafa. A terra é a mãe dos animais. Só que os animais não têm aquilo que os anjos têm. O animal não tem espírito, porque Deus não soprou eles. O animal é alma vivente. É o quê? Pergunte o que é alma. Alma é o palco das emoções, é o que dá habilidade para o corpo sentir o mundo que está ao seu redor. Os animais têm isso. A alma seria o instinto. Os animais racionais têm terra que os anjos não têm, porque eles têm corpo físico. Os anjos têm espírito que eles não têm. Só que os animais racionais têm alma e os anjos não têm. Essas duas criaturas são tão distintas que, olha só, anjo é espírito e inteligência. Animal é irracional porque é só alma. Anjos são eternos porque são espírito. Animais têm a vida que começa aqui e termina aqui porque são alma. Não existe céu para vaca. Não minta para o seu filhinho dizendo que o totó vai para o céu dos cachorrinhos, que não existe céu para o cachorrinho. Apesar que o Papa Francisco esses dias deu uma declaração dizendo que tem céu para o cachorro. Mas pelo que eu entendo da Bíblia, não tem, porque eles não têm espinha. Amém até aqui? Outra coisa, olha ao seu redor rápido, veja se você consegue enxergar um anjo aqui dentro. Está vendo algum anjo? Se vê, aproveita e já ele vai embora. Pergunte por que ele vai embora, pastor? Porque eles não podem morar aqui. Porque esse mundo é o mundo físico, esse mundo é o mundo dos homens. Os anjos visitam a terra e voltam para o céu. Por que você acha que o homem dorme? Quando nós dormimos, entramos em estado alfa, do alfa para o beta, e quem entra no estado beta é só Jesus na causa para acordar ele. No dia do arrebatamento, se o anjo não tocar a trombeta no ouvido do cidadão, ele fica. Quando o homem entra em estado beta, é como se ele se desligasse da terra. Nesse momento ele não precisa mais de proteção de anjo. O anjo que acampa ao seu redor, no momento que você dorme, ele volta para o céu. E lá no monte da congregação, ele abre as suas asas e os seus braços, e ele assiste diante da face de Deus. E a glória de Deus o fortalece. A glória de Deus o inunda. A glória de Deus o deixa brilhante e vivo. Porque tudo que é criado de uma matéria, se sair de perto da matéria, ou morre ou se transforma. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Assim como anjos não moram na terra, animais não podem morar no céu. Aliás, o animal tem uma vida tão curta que se tirar o animal da terra, ele morre. Por quê? Porque ele é terra. O que uma vaca come? Não entendi? Eu vou falar outra coisa, espero que você não escandalize. A vaca come terra. Aliás, nós também comemos terra. Terra transformada. Tudo que a gente come vem de onde? O arroz nasce de onde? Da vaca, chuchu, capim, maçã, laranja. Nasce de onde? Não ouvi? Da terra. Então, é terra transformada, sim ou não? A vaca come terra transformada, porque ela tem terra. O corpo dela é feito de terra. Se ela parar de comer terra, ela... O peixe é feito de terra com água. Se tirar ele da água, ele... Se tirar um anjo de perto de Deus, ele se transforma. Você está entendendo isso? Então, olha só. Anjo não pode morar na terra, porque ele precisa da presença de Deus para se abastecer. Animal não pode morar no céu, porque ele precisa da terra para viver. Respire fundo. Aí Deus resolve criar a sua terceira criatura. E essa terceira
e ele junta tudo. Resultado final: você. Não, você não entendeu? Vou falar de novo. Resultado final: você. O homem é uma criatura dinâmica, incrível. E o que eu falo agora, eu espero que você me ouça pelo Espírito. Presta atenção. Quando Deus criou o homem, Deus criou um grande problema. Pergunte por quê? Porque o homem é um ser que tem uma alma e um coração domável. Deus criou o homem, Senhor, guarda-me de pregar qualquer heresia, e eu espero que você me escute com um ouvido espiritual. O homem é um pequenino Deus, um Deusinho com D minúsculo desse tamanho. Pastor, explique. O homem criou aviões. Aviões que pesam toneladas e flutuam no ar. O homem criou medicamentos que curam doenças. O homem criou templos como esse. O homem criou energia elétrica. O homem criou um aparelho, uma porcaria desse tamanho, que filma, tira foto, que guarda, memoriza. Serve até com telefone essa porcaria. O homem criou esse negócio pior. Pergunta o quê? A voz da pessoa vem parar aqui dentro. Alguém me explica isso? Como é que a voz de alguém vem parar aqui dentro? Aí eu sei que o mais sábio vai dizer: pastor, é porque as ondas sonoras, elas viajam pelo espaço-tempo através de ondas digitais ou analógicas, e elas batem naquele guarda-chuva que fica ao contrário lá no céu. Como é que é o nome dele? Satélite, aquela porcaria lá, e depois ele encontra através dos meus chips aqui. Fala o que quiser, eu não entendo. Eu não sei como é que a voz de uma pessoa vem parar aqui dentro. Como é que as imagens param dentro de um disco desse tamanho? Como é que a sua voz fica gravada lá e a sua imagem também? Eu não entendo. O homem é uma criatura fantástica. Por isso que Deus fez ele a sua imagem, a sua semelhança. O homem é tão poderoso, respire fundo aí. Anjo não pode morar na terra, animal não pode morar no céu. O homem é a única raça do mundo que vive na terra. E qualquer dia desse vai morar no céu. Isso é promessa tocar daqui a 5 minutos e de calcar, e é só 2 crentes para arrebatar. Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Mais amigos, irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus dos deuses, não existem deuses. Não existem esses outros que têm imagem, aparência, não são deuses, são pedras, são ficção, são lendas, sim ou não? A Bíblia está dizendo que Deus é Deus dos homens, porque os homens são sua imagem e semelhança, no intelecto, na construção, na forma de viver. E aí, meu Senhor Jesus Espírito, muda a música, irmãos. Jesus se levantou à direita de Deus e disse: Pai, quando o Senhor foi na terra, o homem não te entendeu, porque ele viu no Senhor um poder muito grande, e o Senhor não compreendeu o homem, porque o homem é diferente. Pai, posso fazer perguntas? Eu imagino o pai dizendo assim: eu queria que o Senhor olhasse a terra agora. Eu imagino Jesus estendendo a mão e o globo celeste, o globo terrestre subindo diante dele, ele girando o globo terrestre e parando em um país do mundo, dizendo: Pai, ali naquele país, aquela mulher agora, por que ela blasfema contra ti? Eu imagino o pai dizendo: ela blasfema porque o filho dela morreu. Ela acha que é culpa minha o filho dela ter morrido, mas eu não tenho nada a ver com isso. É o pecado estampado no mundo. E aí o filho diz assim: Pai, nós criamos a morte, mas nós nunca experimentamos a morte. Girando o globo: Pai, por que aquele homem está chorando? Aquele homem, meu filho, ele chora porque foi traído pela esposa. Pai, nós criamos a dor da traição, mas nós nunca fomos traídos. O que é
Nós criamos a fome, mas nós nunca sentimos a fome. Não dá para entender, não dá para explicar, não dá para cobrar, porque nós criamos coisas que nós nunca experimentamos. Pai, porque aquela menininha chora desesperada? Ela chora de sede. O que é a sede, meu pai? Meu filho, é a ausência de água no corpo. Pai, o que é água? Nós nunca experimentamos, nós nunca sentimos sede. Não tem como entender o homem, porque o homem foi criado diferente, é uma criatura bonita, inteligente. Não dá para compreender ele, só tem um jeito de entender o homem, meu pai. Só existe uma maneira de compreender a raça humana. E qual é, meu filho? É um de nós sermos como eles são. Meu corpo está todo arrepiado. O mestre Paulo sistematizou para nós o milagre. Ele diz: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma de vida e desceu entre nós e se fez carne e viveu e sofreu e passou fome, passou sede, foi traído, foi machucado, foi erguido no alto de madeira e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O testamento do livro da vida era isso. Vida, só pode dar vida quem abre mão dela. Ele veio, viveu nessa terra. As últimas 12 horas da sua vida foram terríveis. Eu não tenho tempo para narrar tudo, mas eu posso narrar pelo menos os minutos finais, quando ele estava no alto do Gólgota, com o seu corpo pendurado para frente, porque o impacto da cruz no chão do Gólgota fez o seu corpo pender para frente, e os seus omoplatas comprimiram o seu pulmão, e com o pulmão comprimido ele não conseguia respirar. Estudando o livro médico, eu descobri que se Jesus ficasse na posição em que colocaram ele, quando o impacto da cruz se deu no cume do Gólgota, se Jesus ficasse 15 minutos, ele morreria. Se ele ficasse do jeito que ele foi colocado, ele morreria por asfixia. Mas ele é tão perfeito que ele conhecia a lei mais do que nós, e a lei dizia que Deus não aceitava sacrifício de carne sufocada. O sacrifício perfeito era quando todo o sangue era derramado. Então Jesus arrumou força onde não tinha, segurou naqueles pregos que rasgaram as suas mãos, firmou os pés daquele prego desgraçado que o cortou e puxou o seu corpo para trás, onde as suas feridas, mais de 400 delas feitas pelo chicote chamado azorrague, um chicote de 7 tiras com limalha de osso e ferro nas pontas, cujo soldado deu a ele 39 chibatadas menos uma, mais de 400 cortes, feridas que foram abertas naquele dia quando se embrulharam o corpo dele, porque ele foi espancado a noite anterior. Quando a costa de Jesus encosta naquela cruz, as ferpas e farpas entram nas suas feridas, e mesmo assim ele não abre a boca para nada. Estando no alto daquela cruz, ele olha para o céu e ele experimenta algo que só seres humanos experimentam. Pergunte o quê? Ele vê o céu aberto, e quando ele diz Pai, o Pai fecha o céu, o Pai vira as costas, e o silêncio de Deus às vezes dói mais do que um grito sonoro dele. E ele, quando viu Deus fechar o céu, ele fez uma pergunta que nós fazemos todos os dias. A diferença é que nós falamos em português, ele falou em aramaico. Ele disse Elohim, Elohim, lama sabachthani. Os homens da terra debocham dizendo que ele chama Elias. Os anjos do céu veem o coração de Deus sangrar. Deus é pai, nenhum pai suporta ver o filho sofrer, mas Deus amou a humanidade de tal maneira, que ele deixou o filho dele morrer para que nós pudéssemos ter vida.
vai ficar do seu lado. Quando todos te abandonarem, sempre tem um amigo que vai ficar do seu lado sem perguntar nada. Vai se sujar com o seu sangue, mas vai dizer: eu fico com você até o final. Valorize a sua família e valorize o seu melhor amigo. Jesus é o único homem do universo que escolheu a hora de morrer. Pergunte por quê? Porque ele não podia morrer nunca. Se Jesus não desse uma mãozinha na cruz, ele estava pendurado até hoje. Aleluia. Porque a lei não pode ser quebrada. Quem peca morre. E quem não peca? O salário do pecado é a, mas o dom gratuito de Deus é a. Se o homem que peca morre, o homem que não peca vive. Sim ou não? É verdade isso? Então, por gentileza, olha do seu lado, vê se tem algum defunto aí. Esse irmão aí ganhou um presente e nem sabe direito. Como Jesus não morreu, na cruz ele negociou com o Pai. Eu nunca pequei, mereço viver. Eles pecaram e merecem morrer. Mas eu troco de lugar com ele. A minha herança é a vida. Coloque a vida no livro. Escreve o nome deles. Escreve o nome deles com uma tinta que não tem borracha que pode apagar. Escreve com o meu sangue o nome deles. O seu nome está escrito no livro da vida e você ainda está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi sucesso no posto de vinagre. Quem tem o nome escrito no livro da vida, reage nesse nome. Arrogante, crente girafa, ao invés de prestar atenção na palavra, está olhando para a minha barba, está olhando para a minha gravata, está olhando para o meu cabelo. Isso aqui não é um julgamento, isso aqui não é um tribunal, isso aqui é uma casa de pecadores, e todos os pecadores aqui só estão vivos porque foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo, do lado da cruz. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, pergunte o quê? A morte tentou matar ele. A morte perambulou pelo alto do Gólgota. Chegou lá vestido a rigor e carregando consigo o seu instrumento, o seu aguilhão. Qual o nome do instrumento da morte? Está escrito na Bíblia, aguilhão. Aguilhão é uma foice. A morte, quando viu Jesus na cruz, ela olhou para ele e só viu Jesus. Ela esqueceu de ver o que tinha dentro dele. Isso aqui é teologial, né? Vou dizer de novo. Jesus não era só Jesus. Nós chamamos ele de Jesus Cristo. Chamamos ele do quê? Não ouvi. Sabia que tem diferença dos dois? Jesus é a carne, é a terra. Cristo é o Filho ungido na eternidade. Foi o profeta Isaías que falou, não foi? Ele disse assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e colocarão nele o nome de Emanuel. Qual o nome? Na verdade, Emanuel não é uma palavra única. Nossa Bíblia, a língua portuguesa, perdeu a essência. No original são três palavras: é in, tracinho, men, tracinho, el. Immanuel. In é dentro, men é homem, barro, humus, e el é o sufixo, nome do grande Deus de Israel, o grande El Shaddai, o grande Elohim. Então a tradução não é Deus conosco, é Deus dentro de nós. Isaías ainda fala assim: ó, eis que o menino nos e o filho se nos. Menino e filho não é a mesma coisa.
filho não nasce, o filho é dado. Pegou aí? Vou falar de novo. Eis que o menino nasceu, o nome do menino é Yeshua, Jesus. Mas o filho foi dado, o filho não nasceu, porque Deus que nasce não é Deus. Só nasce criatura. Deus não pode nascer porque Ele é o Criador. Quando você está na universidade, chegaram diante de você e saem os escritos de Nietzsche, quando falaram para você do grande filósofo judeu que chegou a dizer, o filósofo alemão que chegou a dizer que Deus morreu na cruz, Deus de Deus, o marido do seu professor, diga para ele: vai estudar a Bíblia, seu Timóteo. Quem morreu na cruz não foi Deus, foi Jesus. A parte humana. Quando a morte olhou para a cruz, Jesus estava assim, ó. Mas o Cristo estava assim, ó. Jesus é a carne não aguenta. Mas o Cristo, a morte levou por ele, olhou e disse assim: vim para te levar. A foice está afiada, o aguilhão está afiado. Eu vou cortar esse fio de prata que segura o homem nessa terra. Jesus estava assim. O Cristo estava assim, deve ter dito assim: cai dentro. Vem dentro. A morte pegou a foice, mirou o coração e bateu. Quando ela bateu, a foice quebrou. Pastor, o senhor é um bom contador de história. Isso aí é lenda, né? Não, irmão, é Bíblia. Paulo estava pregando na igreja de Corinto e estava respirando ares de morte, as ameaças. E no meio da pregação ele olhou lá no meio da igreja, na porta da igreja, quem é que está lá? A morte. E a morte fazia assim para ele, ó. Você, depois do culto, eu te pego. Paulo, ao invés de correr, parou a pregação dele, olhou e disse assim: ó morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Gravaram, foi a batalha da cruz, e a vitória foi do sangue. Eu tenho um espírito comigo na vida, levanta a mão direita, agarre o ombro direito do seu lado, chama a pessoa da vida aí, rima ela, papel aí, chama ela, diga: Deus se trouxe aqui para isso, Deus se trouxe aqui para sacudir a sua salvação. Está pronto aí? Tem mais ainda. Ou eu posso parar? Para ou continuo? Ai, Jesus. Como a morte não podia levar ele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida, ele escolheu a hora de ir embora. Ele olhou e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olhou para baixo e disse: João, cuida de Maria, que agora ela é sua mãe. Ele olhou para o céu e disse: consumado está. Preste atenção, nas suas mãos. Na mão de quem? Estão ouvindo? Pergunte por quê? Todo homem que morria, o espírito ia para a mão da morte. E a morte conduziu o homem ou para o seio de Abraão, ou para o Hades, ou Sheol, ou Sheol. Mas Jesus estava dizendo: não é na sua mão, morte. Você não me leva, eu entrego. A morte não matou Jesus, isso é mentira. Ele se entregou. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ele expirou. Ele fez o quê? Você sabe o que é expirar? Expirar é soprar, é fazer assim. Quando ele expirou, o Cristo saiu. Antes de ir embora, o Cristo que saiu olhou para baixo e disse: daqui a 3 dias eu volto para te buscar. Mas eu posso dar teologia alta para o povo? Respire fundo agora. Vou te contar um mistério. Jesus esteve
no seio da terra. Nesses 3 dias a morte e o diabo ficaram perdidos. A morte se reuniu com eles assim, o homem sumiu, o espírito dele desapareceu, não consigo achar ele em lugar nenhum. Não sei se foi no primeiro, no segundo, eu acredito que foi nos meandros do terceiro dia, antes dele voltar lá para tudo. Jesus entrou dentro do reino do diabo, e o diabo, que já era pobre, ficou paupérrimo, porque Jesus entrou na casa dele e estendeu a mão e pegou de volta a chave da morte e do inferno. O diabo é tão pobre que nem a chave da casa dele ele tem. Jesus catou a chave. Quando Jesus catou a chave, deve ter dado um colapso dentro do diabo. O diabo entregou a chave, já deve ter colocado a mão na cabeça, e Jesus virou as costas e foi andando. Imagino eu. O diabo falou assim: ô Nazareno, não está esquecendo nada? Imagino Jesus parando, dizendo assim: por quê? Daquela história lá de Gênesis 3:15, serpente, mulher, cabeça, algo assim. E o diabo dizendo: está escrito, não está aqui? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a minha cabeça, não é um negócio assim? Eu imagino Jesus olhando para ele, dando um susto nele, dizendo assim: poderia. O diabo dando um susto para trás: poderia, mas por enquanto vamos deixar como está. Jesus vira as costas e sai rodando a chave no dedo. Por enquanto fica assim, mas em breve o que, Nazareno? Em breve o que? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Respira fundo. Jesus agora tem a chave do que na mão? Da morte do... Para quê? Pegando a chave da morte do inferno, a Bíblia diz que ele desceu às regiões mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Trouxe o quê? Alguém já leu isso na Bíblia? Deixa eu ver quem já leu. Está feio o negócio, ninguém vai ler Bíblia. O sangue de Jesus tem poder. Vamos ler a Bíblia, gente. Jesus, tendo morrido, desceu às partes mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Que cativeiro é esse? Pergunte a mim. Pergunte o que é isso, pastor. Só fala se todo mundo perguntar. Todos os homens e mulheres que morreram antes de Jesus, de Adão até Jesus, todos tiveram a chance da salvação. Senão Deus seria injusto tendo aberto para nós a salvação perfeita e para os homens do Velho Testamento nada. Jesus desceu ao inferno, entre aspas. Ele desceu ao paraíso, entre aspas, ao Sheol, ou ao seio de Abraão, e anunciou o evangelho a todos os que estavam lá. Os que creram nele saíram de lá e entraram com ele no paraíso. Não sei se alguém não creu, possivelmente alguém não creu, mas os que creram foram com ele para o paraíso. Mas eu imagino que depois de passar pelo Sheol, ao entrar no seio de Abraão, isso é imaginação minha. Como ele tem a chave do que na mão? A morte. Ele vai e abre a porta, uma sala escrito Daniel. A chave da morte está na mão dele, ele abre e diz: Daniel, sai para fora. Quem és tu, Senhor? Eu sou o homem que transforma o leão, ou juba de leão, em travesseiro para o profeta. Sai para fora. Ananias, Misael e Azarias, sai para fora. Mas Senhor, quem és tu? Eu sou o quarto homem da fornalha de fogo. Sai para fora. Ezequiel, sai para fora. Quem és tu, Senhor? Eu sou o homem que tem o cordel de medir imerso o rio do avivamento. Sai para fora. Jeremias, sai para fora. Quem és tu, Senhor? Eu, Jeremias, eu ainda sou oleiro e você continua sendo vaso. Sai para fora, Jeremias. Sai para fora, Abraão. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você sonhou em ver os meus dias, Abraão. Sai para fora, Jacó. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que prometi que nunca faltaria herdeiro ao trono da minha vida. Sai para fora, todos vocês. Eu imagino que o último, o defunto mais fresco, estava lá. Jesus abriu a porta e está com a cabeça arrumando. Quem lembra o nome?
Batista. Esse é o pensamento meu. Estou dizendo aqui que é meu. Jesus abriu a porta e disse: João, bora. Quem és tu, Senhor? João, todo mundo pode não me conhecer, mas você, meu primo, você me batizou, me chamou. Ô Jesus, o Senhor me desculpa, é que a última vez que eu te vi, o Senhor tinha cara de cordeiro. Agora o Senhor entra aqui, parecendo